Bom, vamos iniciar a escola. Hoje é a continuação do tema do domingo passado, que tem como título Providência Divina. Providência. No domingo passado nós explicamos com base na própria definição que o Google dá, mas não é a definição do Google, é do dicionário. Nós fizemos uso de duas partes, porque ela tem, não são dois significados, são o significado duplo abrangente para explicar a palavra. O primeiro, nós trabalhamos em cima do segundo significado, não foi isso? Que foi a predisposição que o cristão deve ter para alcançar o reino de Deus. Então, no caso, o segundo é disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. A consecução de um fim. Então, nós explicamos, com base no texto bíblico, de que os meios necessários para você continuar caminhando para o reino de Deus são gerados por uma providência, tanto divina quanto humana. Ou seja, a providência que o homem deve tomar é totalmente contrária ao que o pessoal entende. Na verdade, o pessoal entende providência como agregar benefícios, não é isso? Mas, na verdade, a providência, tanto divina quanto humana, para com o reino de Deus, deve ser desagregar. Nós vimos que deixa a Bíblia aberta em Lucas 14, por favor. Que aí a gente vai fazer só um resumozinho e vamos verificar isso. No texto de Lucas 14, 25 ou 35, Jesus falou para a multidão, falou assim, olha, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, nós explicamos isso. Explicamos, e realmente eu observei o estudo depois, e foi muito bem explicado, que o que Jesus queria dizer é o seguinte: se você não conseguir, por amor ao reino de Deus, considerar que o reino de Deus é a única coisa suficiente na sua vida, gerada por Deus, você não é digno dele. Ou seja, se você fala assim, Deus há de compreender, porque eu tenho que cuidar da minha família. Então nós explicamos que muitas vezes parte do coração de um pecado. Eu quero ter uma desculpa, como se Deus fosse um homem, e ele entendesse, não, realmente, ele está fazendo o que é certo. Os homens nos pega com blandícias, ou seja, bate nas nossas costas e fala assim, pô, você é uma pessoa boa, você está fazendo tudo correto. Mas o que é correto diante de Deus? Porque Ele nos criou e Ele nos concedeu um resgate. Olha só, você está com o celular aí? Tô. Então, por favor, abre no Google, só para repetir, os irmãos prestem atenção. Provisão, né? Não, providência, significado. Só para você ler, porque já está escrito aqui, mas para você ler, para os irmãos acompanharem. Lê a segunda que foi dita na semana passada. Disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Olha só, então, ou seja, você tem uma predisposição de arrumar os meios necessários, por quê? Porque você tem um fim, ou seja, um alvo. Então, agora lê o primeiro, que vamos trabalhar hoje em cima do primeiro. Presciência do futuro para acautelar-se com relação a ele. O que significa isso? Só a primeira parte, lê de novo. Presciência do futuro para acautelar-se com relação a ele. Isso aí. Ou seja, um pré-conhecimento do futuro, não que alguém saiba o futuro, mas você não pensa no futuro, você não pensa no que pode acontecer. Então você vai por estimativa, não é isso? E providencia meios necessários para que isso não seja deturpado ou prejudicado. Não é isso que está dizendo aí? Então, ou seja, se eu tenho como alvo a construção de uma casa, eu vou me preocupar muito para que eu, no meio do caminho, eu não pare a construção. Lembra que nós explicamos isso? Certo. E se eu sou um rei, que eu tenho um reino, e vem outro rei contra mim, a minha intenção é proteger o reino. Eu olho, eu sei que eu tenho uma tática de guerra muito boa, mas ele vem para mim com 20 mil. Eu já venci pessoas com 20 mil, mas eu sento ainda com prudência, porque eu tenho como alvo o meu reino. Ele não pode ser prejudicado, o reino humano.
ele vê e fala assim, olha, os conselheiros, olha, dessa vez não dá. Não é que sabe que não dá, mas a estimativa é que não dê. Aí o que ele faz? Ele sai ainda, estando longe do inimigo, vai lá e pede, manda embaixadores e pede condições de paz. Nós vimos que isso aí, quando pede condições de paz, é um trato. É um trato. De alguma forma ele vai fazer para que o reino dele não seja prejudicado. Às vezes por meios até aos olhos de outros reis, ó, isso foi ilícito que você fez, foi covarde, mas o alvo dele, não estou dizendo que é certo ou errado, ele tende a proteger aquilo que é o alvo dele, ou seja, é o meu reino, eu não vou perdê-lo não vou perdê-lo. Assim são as coisas de Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso, ó, a presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele. Então eu quero começar fazendo uma comparação. Irmãos, eu vou comparar com uma teoria que tem acerca dos animais. O que é mais importante para qualquer espécie viva neste planeta? O que é mais importante? Um animal, ele não se preocupa com nada a não ser, ele bota tudo para segundo plano, o primeiro plano dele é essa situação. Qual é? Sobreviver. Então ele tem que ter o quê? Qual a comida? Comida. O nome disso chama-se forrageamento. Eu estudei bastante isso. Não por causa do estudo, mas antes mesmo do estudo eu me interessei por isso. E é incrível como você pode fazer uma comparação dessa teoria dos zoólogos e biólogos com relação à pessoa que caminha para o reino de Deus. Porque tem uma teoria, TFO, é teoria do forrageamento ótimo, otimizado. O animal, ele usa cinco detalhes para poder proceder com o alvo que é a comida. Ele dá tanta importância ao alimento que os animais fazem cálculos. Eles calculam como ele vai fazer para arrumar alimento. E também tem que se cautela com os predadores. Né? Não, os animais, um é predador do outro. Mas eu estou dizendo assim, eu vou falar mais sobre um predador, um carnívoro predador. O herbívoro, ele se preocupa de não sair de perto de onde tem alimento, né? Esse é herbívoro. Então, onde tem água e ervas, ele fica. O carnívoro, ele fica dependendo de proteína, não é isso? Ele depende de proteína, ele não come folha, ele come carne. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu marquei aqui 5 pontos, presta atenção. Ó, a comparação da teoria do forrageamento ótimo dos animais e o caminho do cristão para o reino do céu. Ó, existem 2 tipos de buscas dele. A busca ativa, que é aquela que ele já chega querendo matar a presa e comer. E tem a senta-espera. O nome já diz o que é. O que é senta-espera? O que você entende? Senta-espera. Ele fica observando, esperando. Mas você acha que é só porque ele está cansado, porque ele... quer saber, eu vou esperar uma época melhor. Não, porque ele quer melhor. Melhor que fala? Ele quer obter melhor. O que o animal precisa, um predador de carne, um carnívoro, ele precisa ter para pegar uma presa? Velocidade. Velocidade. Mais o que? Velocidade. Mais o que? Força. Tem que pegar a presa, não pode deixar ela escapar. Não pode deixar ela escapar, então isso requer o quê? Gasto de quê? Energia. Então, ele se divide nessas 2 partes. E essa segunda parte se divide em 5, vou deixar o título com vocês. Ó. Primeiramente, o animal ele tem objetivo, isso é a teoria que eles formularam, olha só. O animal tem objetivo, o animal usa esforço e estratégia, tudo isso os estudiosos do reino animal formularam essa teoria, porque é uma teoria que não tem comprovação, mas é o que eles veem nos animais. Esforço e estratégia. O terceiro, custos e benefícios, por incrível que pareça. O animal calcula custo e benefício, como o ser humano faz, para coisas banais. Adaptabilidade. E o último, força e determinação. Nós vamos ver cada ponto desse e eu fiquei maravilhado, porque como pode o Senhor nos ensinar quando nós olhamos para qualquer coisa, quando você tem o reino de Deus na sua mente, e é a única coisa importante da sua vida,
o Senhor diz que Ele providencia os meios para que você continue o quê? Que nós falamos. Isso, caminhando. Isso não quer dizer que Ele vai fazer com que você tenha uma vida boa nessa terra, mas Ele vai prover os meios para que você alcance aquilo que você deseja. Então é um checkmate. Eu resisto ao que eu passo. O que faz eu resistir para todas as coisas ruins nesse mundo? O que faz com que eu, cristão, consiga ter força para resistir, fazer isso? Isso não vai me parar, não vai me parar. É porque eu tenho o quê? Um alvo. Um alvo. Eu nasceu no meu coração o desejo de herdar o reino de Deus. Nasceu no meu coração. E eu quero. E eu estou falando isso literalmente. Ou seja, de que adianta a minha vida eu ter conhecido o reino de Deus, eu ter aparentemente, como diz Hebreus 6, participado dos dons do Espírito, e da comunhão dos santos, sabe? E ter evidenciado obras, e ter visto milagres, e ter até mesmo feito milagres, se eu não o amei. Ele fazia parte de um grupo de coisas que eu amo. Não está acima. Então, só nós vamos ver o primeiro. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. Quem anotou aí sabe que o animal ele tem objetivo. Então, os animais, o objetivo dos animais é obter alimento. O cristão, o objetivo do cristão é alcançar o reino do céu, que representa a vida eterna com Deus. Mateus 6,33. Abra, Mateus 6,33. Olha só. O objetivo do cristão, se ele tem esse título de cristão, o objetivo dele é o reino dos céus. 6. Nós já lemos isso, mas só que é uma partezinha. Vamos ler do 31. Eu falei 33, mas é 31 ou 33. Lê, Silvia, por favor. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso, continua. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essa frase aí, ela traz um questionamento. Vosso Pai Celestial sabe. Isso significa que Ele tem a obrigação de suprir aquilo que você acha que você precisa? Ele sabe que isso envolve fé e confiança, ou seja, olha, parece que ele não sabe, mas eu sei que ele sabe. Parece que o que eu preciso é isso, mas ele sabe o que eu verdadeiramente preciso. Então você trabalha com o teu objetivo, trabalha com confiança. Continua, Silvia, olha só, ele sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim, mas que coisas eram essas que eles tinham preocupação que Jesus citou? Não vos preocupeis com o que é vez de quê? Comer e vestir. Vestir. Por que não foram morar? Reparem bem, tem um detalhe. Por que não citou? E com onde vocês vão morar? Como vocês vão fazer para passar o dia a dia? Lembra do deserto? Os irmãos lembram do que o pouco que os irmãos leram sobre a travessia do deserto? Qual foi o milagre que aconteceu físico com eles? Um milagre assim foi físico. Todo mundo notou. A Bíblia fala que as sandálias o que? Não gastavam. E as vestes não o que? Não rasgavam. Olha bem. Pensa, 40 anos no deserto e as suas vestes não envelheceram. Mas não é porque, que milagre Deus faz. Deus deu um sinal. Um sinal de véu, porque eu poderia costurar uma roupa. Vocês não repararam não que vocês estão querendo até roupas novas, mas a de vocês não envelhece? Porque eu providenciei para que vocês não reclamem. Então, como está dizendo aqui, buscai o reino de Deus sobre todas as coisas, por isso que ele está dizendo, buscai de todo o seu coração, desejai ardentemente vir morar na casa do meu Pai, e as coisas que você precisa para o caminho serão acrescentadas. Ou seja, você nunca vai ter o direito de falar assim, eu não tenho a ferramenta necessária para continuar caminhando para o reino de Deus. Porque se nós falarmos que a nossa inconstância financeira nos prejudica, nós somos hipócritas e mentirosos. Porque o reino de Deus não é o quê? Quem é que lembra? O reino de Deus não é comida nem bebida.
Ou seja, não é a situação que eu vejo autocaminhando para o reino de Deus, mas tem muita dificuldade. Gente, está muito difícil. Não está difícil. Eu vou dizer para você que a primeira providência que o Senhor citou foi agregar alguma coisa. No domingo passado, ele falou que você tinha que agregar alguma coisa para que fosse providenciado o caminho para o reino de Deus. Pelo contrário, ele falou o contrário. Ele falou o quê? Perda. Ele falou de perda. Então, na verdade, considera assim, quanto mais situações ruins na minha vida, então eu descubro que o Senhor está providenciando para que nada atrapalhe o meu caminho. Já reparou que o que nós lutamos para obter nessa vida, no final acaba sendo uma armadilha para nós? Lembra muito tempo quando começou o estudo que eu citei de acho que foi o pastor Davi Miranda que escreveu um livro, não sei se é Metamorfose, o nome do livro, que falava de um casal da igreja dele, que o casal era a coluna da igreja. Um casal humilde, vivia numa casa humilde, e tinha 2 filhos, e com o passar do tempo eles começaram a se melhorar de vida. Eles começaram a melhorar de vida e notaram Deus fazendo isso, melhorando de vida. Passado um tempo, eles estavam muito bem financeiramente. O pastor cita no livro, um livreto, o nome é Metamorfose. Ele cita no livro que esse casal com os filhos, eles começaram a melhorar tanto de vida, não é ficar rico, mas melhoraram muito. Eles já chegaram a ter 2 carros na garagem para o uso da família. O emprego do patriarca melhorou muito. Ele subiu de cargo. A mulher trabalhava fora e também somava na casa. Os filhos estudavam em escolas particulares. Só que ele contou que aconteceu um problema. O que eles arrumaram ocupava tanto tempo deles que eles já não tinham o mesmo amor. Não é fazer trabalho na igreja, não tinha mais o mesmo amor. E sabiam disso, ele cita no livro que eles percebiam isso, mas não tinham como voltar. Uma vez que você começa a fazer parte daquilo ali, depois você fica assim, poxa, mas viver sem isso agora é muito ruim. É como uma pessoa que tinha uma vida abastada e de repente o quê? Perde tudo. Ela fica indignada porque ela viveu aquilo ali. Ela viveu. Aí eu vou falar para os irmãos. Quando esse casal, o pastor cita no livro, o autor, que esse casal eles se entristeciam, mas eles não conseguiam mais sair daquilo ali, porque eles notaram que o que Deus deu para eles foi justamente uma cilada, não que Deus botou uma cilada, mas era uma coisa que estava no coração deles. Eles eram pessoas bondosas, pessoas amorosas com a obra, não lhes faltava nada, mas eram humildes. E talvez no coração desejassem, queria ter uma vida melhor. Entendeu? Aí alguém pergunta, Geraldo, foi Deus que providenciou isso? Sim, foi Deus. Só que Deus conhece os nossos corações. Se você ora, Senhor, não me dê nada, olha a coragem, não me dê nada, nem situação de saúde, de acordo com o que vai fazer com que eu me desvie do teu caminho. Isso é ter coragem de pedir para Deus. Isso é ter coragem de falar assim, se eu não providenciar na minha vida nada que talvez eu devesse cuidar de não me desviar do caminho, mas vai fazer isso. Mas vai fazer essa situação, não me dê nada disso, nada. Eu te peço que o Senhor me conserve. Essa oração tem que ter coragem, porque você vai passar por privações desse mundo. Mas quem abandonou o mundo sente essa privação? Não sente, não sente. Só sente privação no mundo. Você sente a privação, você sente falta do suprimento para não ter privação, quando você ainda resta vínculo com o mundo. Aí alguém vai fazer outra pergunta, mas então devemos passar fome? Não, a Bíblia não está falando isso. Está dizendo que muitas vezes nós éramos... Já ouviram falar isso? Eu era feliz quando eu tinha pouco. Hoje eu sou infeliz. Eu era feliz com meus filhos quando não tinha nada. Adquiri coisas e eles esqueceram de mim, eu esqueci deles. Sabe? Então é uma situação que Deus fala assim. Quão dificilmente, não é isso nós lemos, entrará um rico no reino de Deus. Dificilmente. Eu vou falar para os irmãos aqui. Nós estamos falando do primeiro objetivo, não é isso? O primeiro ponto, que é o objetivo do animal. O animal, ele quer o alimento. Você quer ver um exemplo?
há anos atrás eu li um artigo acerca da caça de macacos num dos países lá, Sri Lanka, não sei, aquele país indiano, próximo à Índia, lá ou na Índia. Eles caçavam os macacos, porque eles comiam o macaco. Mas sabe como é que eles caçavam? Eles botavam qual é o nome daquele? Um jarro de barro com a boca fina e o corpo largo, e botava amendoim ali dentro. Os macacos vinham e sentiam o cheiro do amendoim e sabiam que o amendoim estava ali dentro. Olha que coisa interessante. Eles enfiavam a mão, conseguiam enfiar a mão aberta e chegar no amendoim, e pegavam o amendoim, mas não conseguiam tirar a mão. Simplesmente podia deixar o dia todo ali, não soltava o amendoim. Não soltava o amendoim, eles iam lá, pegavam o macaco e prendiam na jaula. Simples assim. Olha só, o macaco pegou, é tudo que eu quero, eu não vou largar. Então você concorda que se você deseja o reino de Deus, e se você ama a vida do Senhor, e se você ama o resgate da tua alma, o que você não vai fazer por isso? É uma regra, não é isso? Então o objetivo. O primeiro. Agora compara isso que você leu, Silvia, com Salmo, a irmã Beth leu Salmo 55, versículo 22 e 23. Salmo 55, essa comparação do objetivo. Salmos 55, 22 e 23. Isso sim, ó, o que os irmãos vão ler, o que os irmãos vão ler, vinha de um rei, olha só, vinha de um rei que tinha um trono, que tinha um reinado e não lhe faltava nada, porque a lei dizia que o rei, todo o suprimento do rei era dado por quem? Que a lei obrigava. Quem é que supria o palácio do rei? O povo. Era o povo. Quando vocês tiverem um rei, vocês vão suprir o rei. O tempo todo. Tanto era dado para o rei. Olha só. Versículo 22, Beth, lê para mim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Tem alguma dúvida? Peraí. Para. Vai continuar. Há alguma dúvida nessa frase? Assim, alguma incógnita nessa frase? Ele está ordenando, é imperativo. Lança o teu cuidado sobre quem? Senhor. E ele vai fazer o quê? Susterá. Isso. Então, na verdade, quando fala de te susterá, é segundo Deus vê, que é importante, não segundo os homens. Quando Deus vê que Ele está te sustendo, essa sustentação é verdadeira. Isso é real, porque vem do Pai. Continua, Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Sim, então, se Ele nunca permitirá que o justo seja abalado, então Ele sabe quando você é abalado ou quando você não é isso? Ele fala para você, Joyce, nunca permitirei que você seja abalada. Não, você é abalada toda hora, segundo os seus olhos, segundo os seus desejos. Mas Joyce, se você me amar de todo o teu coração, eu nunca permitirei que você fique prostrado, caído e não se levante. Isso que ele está dizendo. Continua, Beth, o 23. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Está falando dos homens normais, que não confiam. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Eu em ti. Então você está declarando, olha só, o objetivo. Senhor, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu continuarei confiando no Senhor, porque render glórias a Deus, irmãos, pensa bem quando é verdadeiro, como isso deve chegar ao trono de Deus. Você rendendo, você levanta as mãos para você e fala assim, Senhor, tem que ter coragem, porque isso é verificado pelo Senhor. Senhor, em ti deposito a minha confiança. Mas não é a confiança, eu já expliquei isso nos estudos passados, não é uma confiança de resolução das coisas, é uma confiança de que no final eu herdarei o reino dos céus. No final, depois de muita coisa ruim. Esse é o primeiro ponto, o objetivo. Agora qual é o segundo? Quem anotou sabe. Esforço e estratégia. O animal ele tem esforço e estratégia, olha só. Os animais usam estratégias para obterem alimento, maximizando a eficiência e minimizando o esforço e o risco de não conseguir alimento. Eu vou explicar para os irmãos. O animal, quando ele vê a presa, ele calcula se aquela pegada... Já viu a pegada do animal para atrás de uma presa? Pensa num ser humano correndo naquela velocidade por causa de comida. Nós temos que correr? Não. Não, você sai agora, você vai para o mercado, Joyce, daqui a pouco. E você vai
Sai correndo porque o mercado pode fechar e você não pegar comida. Não, está lá te esperando. Está lá te esperando. Aquilo que é essencial na sua vida é simples, está a um passo. Basta tirar alguma coisa do bolso. Hoje em dia nem é mais dinheiro, mas é o eletrônico, o pagamento e tem alimento. Mas o animal, ele pensa assim, olha, aquela presa está lá tantos metros de distância. Ele calcula isso. Esse esforço que eu vou fazer, qual o nível de eu não conseguir, qual o percentual de, como é que se diz, de eu não ter sucesso. Então ele calcula isso e de repente ele para e espera. É assim na nossa vida. Deve ser assim. Sabe, devemos calcular. Nós estamos caminhando para o reino de Deus, calcular. Eu devo fazer isso? Não é a hora de eu fazer isso, não. Pelo menos agora não é. Se eu vou poder fazer, eu não sei. É estratégia com cautela. Isso, olha só. O cristão, os animais usam estratégias para obterem alimento, maximizando a eficiência, minimizando o esforço e o risco de não conseguir alimento. Os cristãos são chamados a viver de maneira intencional e estratégica. Eu coloquei esses dois nomes aqui para os irmãos prestarem atenção. Intencional, vem de intenção, eu tenho intenção. E estratégica, eu não quero perder essa minha intenção, eu quero que ter sucesso, então eu vou usar de meios calculados para que eu tenha sucesso. Seguindo os ensinamentos de Cristo, renunciando ao pecado e vivendo de obediência e fé. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27, que nós lemos já, mas vamos repetir. Lucas. Joyce, lê para mim, por favor. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha bem, já falou do esforço, não falou? Olha só, qualquer um que não levar a sua cruz, você não assumir assim, ó. Poxa, irmãos, é que eu fico repetindo tanto, porque sabe como está na mente, mas você pode juntar todas as palavras da melhor língua do mundo, você não vai conseguir expressar. Pensa bem, por muito menos pessoas se matam. Eu estou falando uma heresia, uma besteira? Por muito menos aos nossos olhos. Pessoas se matam pela beleza, pessoas se suicidam porque perderam as coisas. Irmão, com muita tristeza eu conto para os irmãos, uma cliente que mora na Barra da Tijuca, ela contou uma vez para mim de que a vizinha de cima era uma pessoa, era modelo e tinha muitos contratos com a TV para propaganda, para tudo. E aquele condomínio é caríssimo, é o mais caro da Barra. O apartamento da duplex, ela morava lá em cima, perto da cobertura. De repente ela começou a perder os contratos. A menina tinha 25 anos de idade. Ela falou que é a coisa mais linda do mundo. Ela começou a perder os contratos e a vida financeira dela começou a ruir. Vou resumir para os irmãos. Ouviram um barulho, ela se jogou do alto do prédio, que é lá num canteiro de jardim. Uma coisa triste. Por nada! Olha bem, a minha vida não vale nada. Não vale nada. O que eu quero está aqui. Se eu não posso ter o que está aqui, eu me mato. Isso quer dizer, não tem visão de quê? O que está dentro de nós, que é eterno? Então, ela tinha visão da alma? Não. Ela tinha visão das coisas melhores que não se veem? Não. Mas ela pegou o amendoim. Pegou o amendoim e falou assim, não vou largar não. Não vou largar. Então, se eu não posso viver com amendoim, é melhor que eu seja presa e seja morta. E é uma coisa triste de se contar, mas pessoas fazem isso. Agora, olha só. Aquele que não tomar sua cruz e não me seguir após mim, não é o quê? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, é certo, discípulo do reino de Deus. Agora compara isso, nós falamos do esforço. Compara isso com Romanos 12. Você lê pra gente, Ciro, por favor. Romanos, capítulo 12. Não, peraí, deixa eu achar aqui primeiro. É muito conhecido dos irmãos, mas vai explicar isso. Essa segunda parte. 12, versículo 2. Todo mundo achou? Lê. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha bem, eu falei de esforço primeiro, não é esforço estratégico que o animal usa? Ou seja, ele calcula. Agora eu vou falar da estratégia. Olha, verifica aí se não está falando de estratégia. Mas o quê? Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não falem assim. Ah, mas não tem como viver desse jeito. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos moldeis a esse mundo, em outra tradução diz. Não vos moldeis, ou seja, não se tornem moldes desse mundo. Todo mundo faz isso. Ah, Jerônimo, todo mundo vive assim. Parece até que o Jerônimo, eu estou citando um exemplo, pode ser outra pessoa. O Jerônimo é Deus. Ele está ouvindo. Ah, você tem que ver que todo mundo faz isso. Não fala para mim não. Olha para o céu e fala, Senhor, você tem que ver que todo mundo faz isso. E você vai ouvir isso aqui. Por isso eu mandei o meu filho para resgatar você dele. Você vem sério. Você não faça isso. Você vem sério. Isso chama-se ser o quê? Que lemos no versículo passado, no anterior? Significa ser o quê de Cristo? Não pode ser o quê? Quem não faz isso? Discípulo. Ou seja, não, Senhor, para onde eu vou? O Senhor me anunciou uma verdade. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai, ou seja, eu me transformo na estratégia. Na verdade, eu começo a verificar que o mundo está querendo me obrigar a ser de uma forma. Eu entro no local que se chama igreja, está me obrigando a ser de uma forma com relação ao mundo, disfarçada. Porque hoje em dia ninguém está disfarçando mais abertamente, mais disfarçado, está sendo aberto. Irmãos, se você tem uma coisa no mundo, nós vamos colocar aqui dentro da igreja, que pelo menos aqui vai ficar santo. Pode uma coisa impura se tornar santa? Não. Pode o uso que é uma coisa que é do mundo, você fazer uso dele, só porque você está fazendo uso é santo? Não tem como. Então, essa é a estratégia que a gente tem. Ele se livra, ele renova o seu entendimento, não se moldando esse mundo, se transforma, ou seja, agora eu conheço mais ainda. E experimenta o quê? Que diz no final? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso. Ou seja, quanto mais eu caminho para ele, a minha estratégia é o seguinte: o tempo todo eu procuro melhorar em conhecer o quê? Que está falando aqui? Conhecer o que de Deus? Lê aí no versículo. Vontade dele. O tempo todo, Senhor, eu devo fazer isso. Isso vai me atrapalhar no meu caminho, irmãos. Todo crente deve perguntar. Até aquelas coisas. Já viu que tem coisas que vêm pra gente que são esses nossos. Gente, é minha oportunidade de ter isso. É a minha oportunidade de, dessa vez eu vou melhorar. Não vou ter mais dificuldade, um exemplo da Beth, de vir para o estudo, porque consegui meu carro. Agora vai ficar mais fácil eu vir para o estudo. Um exemplo. Silvia, olha, agora ficou mais fácil eu ver minha mãe e meu pai em São Paulo. Não falta, agora eu já vou até de Uber para São Paulo. Está tudo muito fácil. Não, calma, vou explicar. Joyce, que beleza, arrumei uma situação agora que minha filha vai ser criada nos trinques, sabe? Você não tinha antes não? Não tinha não, mas agora eu tenho. E isso tem a ver com Deus? Tem, porque se está na minha vida, foi Ele que fez o quê? Que deu. Não é isso que nós falamos? Se está na minha vida, eu peço para Ele não deixar nada na minha vida que me impeça o meu caminho. E isso veio para a minha vida, hipocrisia diante de Deus. Nossa! Porque almejamos as coisas do mundo e a nossa estratégia com o mundo é bem melhor do que com o reino do céu. Com o reino do céu nós colocamos a obrigação de Deus de fazer o que conosco? Com relação ao reino dos céus, na nossa hipocrisia, nos aceitar. Então a obrigação de nos salvar, não é isso, Joyce? Sim. E com relação ao mundo, o mundo está aí pra gente? O mundo fala assim, nós queremos vocês. Não. Quem é que deseja? A paixão vem de quem para quem? De nós. De nós para quem? Pro mundo. Pro mundo. O mundo é como aquela mulher bonita que você é um homem que ela não te dá nem atenção. Mas você quer casar com aquela mulher. Você deseja, entendeu? Então, na verdade, o desejo parte de nós para o mundo. Pode falar, Beth. Então, eu me lembrei, não sei se é a passagem que eu não gravo muito, que tem uma passagem, eu acho que alguém fala, estou no mundo, mas não sou desse mundo. Não, Jesus fala assim, vós estáis no mundo, mas não são desse mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Não, amaria. Ou se você for do mundo. Mas agora o mundo vos odeia, porquanto não sois do mundo. Está em João, lá perto do capítulo 15. Então, continua falando. Então, assim, que a gente está aqui, né?
no mundo. Então as coisas que acontecem, às vezes, nos deixam assim meio... Sim, por isso eu digo, se você não quer passar por isso, não ouça mais. Sabe, nós falamos que esse mundo está uma porcaria, mas nós continuamos querendo saber o que se passa, o que vai... Lembra um programa que tinha na rádio, O Que Vai Pelas Igrejas? Na Rádio Melodia? Tinha isso o programa, O Que Vai Pelas Igrejas, tinha notícias das igrejas. Eu trocaria O Que Vai Pelo Mundo. Eu saí do mundo, mas eu me interesso por o que está acontecendo com ele. Ó, está acontecendo isso. Sempre vai ter uma contra-resposta. Jerônimo, a gente não pode viver alienado a esse mundo, não. Ué, onde está escrito isso? Eu não só posso, como eu devo me alienar a esse mundo. Vê se esses irmãos entendem. Nunca deem desculpas, dizendo assim, por amar o mundo, que Deus vai visitar no coração, e você vai ver isso, dizendo que eu não posso viver alienado. As pessoas que têm inteligência não vivem alienadas. Nós estamos muito longe de saber o que é alienação. Alienação nós temos e não julgamos com relação a isso. Mas para o nosso mundo somos aferidos, somos totalmente experientes, sabe? Sabemos de tudo, mas com relação a isso que examinai o quê? Vamos lá. Examinai As escrituras. isso, vamos lá, vamos lembrar. Examinai as escrituras, porque são elas que o que de mim? Quem é que lembra? Esse verbo é muito importante, porque são elas que testificam. Já leu isso, Joyce? Examinai as escrituras, porque são elas, Jesus falou para os fariseus, são elas que testificam de mim. Então, ou seja, você vai ter sempre certeza do que você decidiu na sua vida, do que você deseja. Vamos para o terceiro. Nós falamos sobre objetivo, esforço e estratégia. Isso. E o terceiro ponto dos animais, custo e benefício. Jerônimo, isso aí não vai ter como entrar na palavra de Deus. Vai ter como entrar. Animais, no forrageamento, ou seja, a busca do animal por alimento, os animais ponderam custos. Olha só, olha a coisa interessante da teoria. Custo envolve energia, gasta e risco, porque o animal também pode sofrer um risco. Outro dia eu vi um vídeo de um tigre que foi pegar um javali e os outros javalis mataram ele. Juntou um monte de javali perigoso também, e conseguiram matar o tigre. Enquanto não mataram, então eu analisei isso. Ó, ele mede a energia, ou seja, ele vai ter que correr para pegar a presa. E se ele gastar, ele já está com fome. E se ele gastar energia e não pegar a presa? O que acontece quando você está cansado e tem uma coisa assim, você está com fome, você tem como obter alimento, aí você gastou energia para tentar obter o alimento e não conseguiu. Aí você, pronto, agora você está mais fraco ainda e não tem força para arrumar o próximo alimento. Os animais, eles calculam isso, por isso tem a senta espera. Já viram aquele mundo animal, sentadinho assim? Os animais estão até vendo ele, mas subestimam. Ele está ali, ele fala assim, a hora que eu tiver uma presa que exija pouca energia, ele calcula assim, energia gasta com proteína obtida. Espera a chance de atacar. Isso, então, a proteína, ou seja, tem que valer a pena pela quantidade de proteína que eu vou obter. Se for um animal pequeno e o risco for grande, ele não vai atacar, porque é pequeno, não vai alimentá-lo, e ele disputa com outros carnívoros também o alimento. Então isso. Agora, o cristão, custo-benefício. Os cristãos são exortados a considerar, essa frase é minha, tá, irmão? Os cristãos são exortados a considerar os custos, sacrifícios, perseguições, como coloquei nos animais, versus os benefícios, vida eterna, comunhão com Deus. Então, Jerônimo, como é que você vai comparar quando o animal senta e espera? Então o cristão deve sentar e esperar a hora melhor para caminhar por reino de Deus? Nós vamos ver que não e sim. Olha só, quando nós estamos com os afazeres da nossa vida cotidiana, não amor ao mundo, mas que é o mínimo de se fazer nesse mundo para que você, enquanto você está vivo, você simplesmente tem hora que você tem que decidir assim, não é a hora e é a hora. Isso que eu vou fazer aqui agora vai me demandar esforço, ou seja, eu vou ocupar a minha vida e vou perder energia que eu estava tendo antes com o reino de Deus. Exemplo, você ora todo dia incessantemente.
Você crê que a oração é o que você deve fazer, porque é a arma poderosíssima para salvar seus filhos, para salvar os seus vizinhos, para salvar seus familiares e tudo. Mas de repente, você arruma um meio melhor. Você resolve trocar de hora. Está sendo cansativo, vou trocar, vou orar durante o dia. Olha bem, parece uma bobagem essa comparação, mas é uma comparação baseada no caminho. Ou seja, eu tenho que pesar, será que as mudanças na minha vida vão interferir? Mas são listas, são normais, Joyce. Você coloca um móvel ali, você compra um painel para cá, se você faz a mudança na sua casa. Sim, parecem bobagens, mas existe uma coisa chamada potestades celestiais. Vocês sabem o que significa, não sabem? As potestades que vivem nas regiões celestes, não é no céu não, ou seja, aqui na região que nós não vemos, elas trabalham contra quem? Contra nós. O desejo dela é contra nós, não é isso? Então nós devemos tomar muito cuidado em qualquer mudança na nossa vida com relação até ao reino de Deus. Isso vai ser melhor, porque isso tem a ver com o reino de Deus. Pese, como o animal faz. Isso que eu vou fazer vai despender energia e eu não vou ter força depois para alcançar meu objetivo. Eu não terei mais força para adquirir o alimento. Ou seja, será que isso que eu vou fazer vai depois me deixar fraco para o reino de Deus? Julgo desigual. Acompanhado de pessoas que aparentemente parecem ser cristãs e boas, mas não são. Sabe, tudo isso é pesado, faz parte da estratégia. Então, olha só, custo-benefício. Lucas 14, 28, por favor. Lucas 14, 28. Beth, lê ali pra gente, por favor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Isso. Só isso aí. Qual de vós que não faz conta quando tem um objetivo? Quando tem um objetivo. Se o teu objetivo é o reino dos céus, então como você poderia comparar esse versículo da construção de uma torre com o objetivo do reino dos céus? Baseado nisso que nós falamos, custo e benefício. Como você pensa no reino dos céus como um edifício que você está construindo com o teu caminho. Então, calcular o que é bom, né? Sim, então compara o material, calcular o material, tudo, dinheiro gasto, com relação ao reino dos céus. Como você calcularia? Você transformaria material com a comparação com o reino dos céus? Olha bem, se um homem calcula material e dinheiro para terminar a construção, e a construção é como se fosse um comparativo do reino dos céus, pensa bem, o cristão vive calculando o quê? Como ele vai fazer para quê? Para chegar. Então, ele toma cuidado. Lembra da significado primeiro, Silvia? O primeiro significado tá aqui, ó. Presciência do futuro para cautelar-se. Tomar cuidado com relação a ele. Então, ou seja, tá tudo tão bom, né, Geraldo? Não, tá bom não. O reino de Deus é tão importante que eu tenho medo. Eu me preocupo de eu me perder no meio do caminho. Por causa de coisas que eu observei. Por causa de coisas que eu vi. Eu calculei que eu poderia ir para o reino do céu, mas não calculei a minha renúncia. Entenderam agora? Porque renúncia? Talvez vocês entendam agora. Eu calculei mal, achei que sem renúncia eu poderia chegar lá também. Por isso agora eu entendo. O fracassado aqui entende. Por que Jesus falou assim, aquele que não renunciar a tudo não é merecedor do reino do céu? Não é? Porque eu estou avisando, eu vos digo, vocês não vão conseguir. Vocês vão até amar o reino do meu Pai, mas não vão amar ao ponto de desejar tão ardentemente que vocês renunciem a tudo. Abram, eu li, agora foi 14... 28. Não, 27. Agora compara Mateus 16, 25, por favor. Compara esse texto com Mateus 25. 16, 25. Ó. Isso aqui, ó, isso é fantástico. Todo mundo lê a vida toda, até incrédulo sabe disso. Porque houve pessoas aí, presidentes usam isso, mas nunca entenderam. 16, 25. Mateus 16, 25. Vamos ler o 24 antes. Nós estamos falando sobre custo e benefício, não é isso?
Dos animais, ó. Lê, Silvia, por favor, o 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Pronto. Para aí, vai ler depois o restante. Joyce, Jesus está falando para você, se você quer me seguir, ele está colocando uma condição baseada no teu desejo, é isso? Se você quer vir após mim, faça isso aqui, deixe, até o final, deixe as coisas da sua vida, ou deixe as coisas que aparentemente são muito ruins e permaneça apenas com aquelas que você diz que é boa. É isso que ele está falando aí? Não. Ele está falando para renunciar a quem? Ó, leia o versículo. Quanto? Então repete o versículo, repete. Aquele que... Então disse Jesus. Renuncia-se a si mesmo. Não, pode ler o versículo todo. Então disse Jesus aos seus discípulos. Isso. Se alguém quiser vir após Ou seja, se alguém tiver um desejo, vai. quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Ele não está... Isso, e siga-me. Ele não está falando de renunciar às coisas, não. Ele está falando daquilo que deseja as coisas. Você renuncia a quem? A si mesmo. Então, renunciando a si mesmo, você matou os seus desejos pelos seus projetos que você tem. Eu fico bobo que me criticaram a vida toda por eu ser uma pessoa que não tem projetos. No entanto, a minha vida está aqui. E é de muitos que calcularam, não estão mais. Porque confiaram, Beth, confiaram que poderiam moldar a sua vida, poderiam fazer a sua vida prosseguir de uma forma corretíssima, inabalável. Deixar a confiança no Senhor, que nós lemos em Salmos. Porém, eu em ti confiarei. Porque tudo que a gente adquire aqui, quando morre, fica. Sim, mas esse é o problema. Mesmo sabendo disso, nós deixamos de querer? Não. Não, eu estou falando assim, que tem pessoas que fazem, nós fazemos, mas tem pessoas que fazem assim, aos nossos olhos quase que o impossível, né, para adquirir fama, para adquirir, né, coisas assim, então, que vai ficar. É isso que nós estamos comparando. Só que Mas todo mundo sabe que vai ficar e continua buscando. Ô Beth, eu vou usar você como exemplo. Se você recebesse, Deus fala assim, Beth, quer que eu tire de você todo o desejo desse mundo, mas todo, você nem sabe como você vai se sentir. Eu vou tocar em você, eu vou te dar um presente, vou tirar todo o desejo que você possa ter, de milímetros até, desse mundo. Você aceitaria isso? Porque você não sabe o que você vai sentir, o impacto. Quem renuncia, sente o impacto depois? Não. Isso, essa é a chave. Lembra que a gente conversava há muitos anos? Eu sinto na hora, então eu não sentirei mais depois. Mas há pessoas que ficam assim, eu tenho que fazer isso. Joyce deve lembrar das nossas conversas, eu tenho que voltar a fazer isso, eu tenho que voltar a fazer, voltar, mas nunca voltamos. Porque uma coisa é uma hipótese, outra coisa é a realidade. Isso, ou seja, realidade, podemos usar o termo de eficiência, eficácia, ou seja, você realiza aquilo ali. Por exemplo, na fila no exército, iam dar por incrível que pareça, não usa agulha, mas dói pra caramba. A injeção de pistola que não usa mais, que é o próprio líquido que, o pessoal falava que sai agulha, não sai não, é o líquido que entra tanta pressão na pele, faz aquela marquinha. Mas é uma pistola. Isso, eram duas de uma vez, assim, era aqui e aqui. Eu fui o primeiro logo. O pessoal apavorado porque doía, que dava uma pressão muito grande e depois inchava. Aí eu falei assim, por que tu vai lá ser o primeiro? Espera. Não, eu quero logo passar por isso. A pior coisa que tem, Beth, é você saber que você tem um dever e você ficar postergando. Ficar recalcitrando aquela situação e colocando assim, não, eu sei que eu devo fazer. Ficar adiando, mas vai passar por isso aí. Mas nós deixamos de saber? Você deixa de saber se você tem que deve existir renúncia na sua vida? Nunca, eu não deixo de saber. Posso até negligenciar, mas nunca vou deixar de saber. Porque me ensinaram, segundo eu professei, que queria o reino de Deus, lá nos primórdios da minha conversão, foi dito isso para mim. Se você quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, renunciando a si, você renunciou a tudo que pode vir na sua vida. E isso aí tem que ser sábio para entender.
Quando a gente luta, então, por alguma coisa, isso denota uma falta de confiança em Deus? Quando isso nos atrapalha, lembra? Não, denota um amor ao mundo ainda. Não. Porque a gente está lutando por... Lembra no estudo passado? A gente sabe que vai ficar aqui. Lembra no estudo passado que eu coloquei assim, ó, não se deixar prender por valores familiares e sociais, aí todo mundo vai brigar, né? Do mundo, quando estes se interpõem entre o cristão e o Eles Deus. afastam do caminho de Deus. Isso, então, olha só, quando se interpõe, é simples, se interpôs no teu caminho, vai ter duas formas. Ou você considera, Joyce, que você, coisa assim, não, mas isso não está me impedindo de caminhar com Deus, não. Ou seja, que é uma frase perigosa, porque Deus pode explodir numa teofania angélica aqui, e o anjo apontar assim, sim, o Senhor verificou seu coração, e isso não é verdade. Entendeu? Agora, eu admito, porque no fundo, eu até quero. E essa luta, Beth, é terrível. É melhor que ela exista a luta, do que você menospreze e diga assim, eu sou capaz de viver, de vencer isso. É melhor que haja luta o tempo todo, você respire fundo, você todo dia fala, Senhor, me dá graça, porque é difícil. É melhor sentir, Beth, é melhor sentir isso. Não peça para tirar, Silvia, não peça para tirar isso da vida de vocês. Peça para Deus manter isso, porque enquanto vocês estiverem ofegantes, é sinal que o Senhor está sustentando. Vem para o meu reino. Demônios, infernos se levantando contra você. Vem para o meu reino, Continua. Nós lemos o quê? Falta ler um versículo, né, Silvia? Falta o 26. Peraí. Isso. Não, falta o 26. Ah, sim. Não, o 25. Não, Repete. vai. É o 25, vai. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu falei que estava relação custo-benefício. É ou não é uma relação custo-benefício, mas totalmente contrário ao que nós entendemos da matemática financeira, da técnica de compra, de obtenção de um bem. Olha só a relação custo-benefício. Vamos fazer uma regra. Como é que diz? Aquele que quiser o quê? Salvar a sua O que é vida. salvar a sua vida? Está pensando que é salvação? Não, é obter. Manter a sua vida, o tempo nessa terra, intacta. Ou seja, eu cuidei da minha vida. Aquele que quiser cuidar da sua vida, o que vai acontecer com ele? Perder. Então é uma regra, não é isso? É uma regra de custo-benefício. Joyce, toda vez que você cuida dos seus projetos, você está perdendo a sua vida. Agora, não sou eu que estou falando, é a palavra. Agora, repete ao final, Silvio. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Isso. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Ué, mas vai achar aquela vida que o outro está tentando ganhar? Essa vida que ele está dizendo? Não, a vida eterna. A vida eterna, Zoe, 2 no grego. Nunca vou esquecer. Zoe, vida que só Deus pode dar. Ou seja, aquele que perdeu sua vida por amor de mim, perdeu. Simples, Beth. Pessoas vão chegar incrédulas e podem falar para você e para mim, para nós aqui, falar assim, vocês são todos imbecis, deixaram de curtir, estão deixando de viver a vida que Deus deu. Inclusive, olha o demônio falando, a vida foi Deus que deu. Você não estaria vivo se ele não deixasse. A vida é para você viver. A vida é para você sentir, respira esse ar. Olha, tanta mentira diabólica que você começa a dar ouvidos e fala assim, tá certo. Eu tenho que viver mais a minha vida. Eu falava muito antigamente do sol na banca de revista. Eu lembro que antigamente você tinha a banca de jornal. De domingo de manhã todo mundo ia comprar o jornal. E dava uma coisa boa assim de mão, você ia lá comprar o jornal, passava na padaria, eu falava que aquilo era uma ilusão. O sol na banca de revista. Tem até um trecho, uma música que fala isso. O sol na banca de revista nos enche de alegria. Ou seja, mas é falso. É aquele sentimento, é passageiro. Você acabou de vir de uma noite de promiscuidade, de pecado, mas de manhã você está se sentindo bem. Sabe, essa situação envolve a perda da vida, ou seja, aquele que renunciar vai achá-la. Então essa regra de custo-benefício o animal fez. A perda de eu não procurar o alimento agora é ganho para mim. Que isso, cara, tá ali, tá na tua frente, mas eu posso não conseguir. Entendeu, Beth? A construção da casa, eu posso não conseguir, então tomarei cuidado. Me acautelarei com relação ao futuro. Eu sou um servo de Deus. E já pensou, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo fui rejeitado? Eu faço minha as palavras de Paulo.
porque depois de ter pregado a muitos, eu não venho a ser rejeitado. Pregado a muitos, ensinado a muitos, sabe? Essa situação realmente é muito ruim. Agora vamos para a quarta. Adaptabilidade. E agora pegou pesado. Gera, nós temos que se adaptar no caminho de Deus? Temos que nos adaptar, Joyce. Os animais. Eles se adaptam às mudanças do ambiente, ajustando seus padrões de forrageamento de acordo com a necessidade. Ou seja, o padrão de busca, lembra que o animal, a busca por alimento é comparado ao cristão ao caminho do reino dos céus? Então, olha só, ele se adapta para que não fique prejudicado, mudou o ambiente. Mudou o ambiente, ele está em outro ambiente, ele se adapta ao ambiente para que ele não perca o alimento. Como é que nós vamos comparar isso? Vamos adaptar o mundo para não perdermos o céu? Não, olha o que fala. É o que eu coloquei para os irmãos entenderem, por isso que eu anotei. Os cristãos são chamados a serem flexíveis e adaptáveis, olha só. Flexíveis e adaptáveis, confiando na providência de Deus, seguindo sua orientação em quaisquer circunstância. Vou repetir, os cristãos são chamados a serem flexíveis e adaptáveis, nós vamos ver isso biblicamente, confiando na providência de Deus, seguindo suas orientações em quaisquer circunstância. Em qualquer forma. Provérbios 3. Nós vamos encerrar no horário. Provérbios 3. A Joyce vai ler para a gente, por favor. Pode, Joyce. Espera, 3. Eu não sei os irmãos, eu não tenho tato mais nenhum. Os irmãos estão assim? Eu não tenho tato com a folha da Bíblia. Não na dedo, porque o álcool tirou. A folha fininha, eu não consigo mais. Mas há muito tempo eu sinto isso, já está ruim. É o cloro, o álcool. É o álcool que ficou da pandemia. Pior que é mesmo. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Todo mundo achou? Versículo qual? 5 e 6. Lê, Joyce, pra gente. Bem pausadinho, vai. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Primeira parte. Confia no Senhor de algum coração? Não. Confia de todo o coração e não se garanta. Ele não está dizendo, olha, toma cuidado com seus pensamentos. Ele está dizendo, não se garanta, Beth, naquilo que você pensa ser certo. Eu estou falando aqui, não se garanta, Jerônimo, naquilo que você calcula assim e fala assim, isso aí está certo. Repetindo, confia no Senhor, repete, Joyce. Confia no Senhor de todo o teu coração. Todo, vai. E não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes é o seguinte, não te assegure no que você acha que você entende. Completa os 6, Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando fala reconhece-o em todos os seus caminhos, não é assim, você escolheu o caminho e reconhecer que Deus está nele, não. Reconhece-o em todos os seus caminhos, veja que ele está sempre, se você obedecer, ele estará sempre junto com você naquele caminho ali. Você obedece e ele te guia. Ele te guia. Olha bem. Adaptabilidade, reconhece os seus caminhos, muda a tua intenção, muda. Você tem um alvo de Deus, se adapta às condições do caminho. É de perigo? Confiança no Senhor. É de sujeição às agruras e dificuldades? Confiança no Senhor. Se você não se guardar no seu entendimento, o Senhor guardará o seu caminho. Isso está dizendo, é isso? Reconhece em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar. E se Ele vai endireitar, isso quer dizer o que está difícil e está parecendo que está ficando dificultoso demais e você não está conseguindo. Ele endireita para você, Beth. Ele vai endireitar. E o importante de tudo isso é que nós somos vistos por outras pessoas. Você pode ver, muitas vezes você age de uma forma involuntária, correta diante de Deus, mas foi involuntária assim, você nem esperava agir daquela forma, mas foi natural porque Deus te guiou. Você não percebe, mas outras pessoas percebem. E comentam depois entre os dentes aquilo que não conseguem fazer. Não é que você fica fazendo para mostrar aos outros, mas muitas vezes as pessoas veem. Quando você está muito triste, você vê alguém chegar perto de você, olha, Beth, eu admiro você, porque eu não consigo fazer o que você faz, sabe? Com relação a Deus, sabe, quantas vezes eu fui abordado na rua e eu, muito triste, falei assim, Senhor, me ajuda, porque estou fraco no meu caminho.
uma pessoa me abordava na rua e falava assim, poxa, rapaz, como você me edificou quando você ensinava a palavra. Aquilo vinha, não para enaltecimento próprio, mas vinha assim, como se Deus falasse assim, eu estou endireitando a tua vereda, apenas continua. Sou eu que estou endireitando, ele me manda um sinal para ver que ele está com você. E geralmente outra pessoa fala, eu tenho visto Deus na tua vida. Coisa que nem você repara, sabe? Como você pode ver Deus na minha vida? Porque eu vejo, porque o que você faz e suporta eu não consigo. O que você pratica eu não consigo praticar. Você, por mais dificuldade que venha, você está sempre olhando para o céu. Eu não consigo olhar para o céu. Sim, isso acontece, pessoas já chegaram para mim e falar isso, eu não consigo. Se você perdoa, uma pessoa fala, se você perdoa uma pessoa, se você pede perdão a uma pessoa fala assim, pô, você está fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Sabe? É sempre assim. Então esses são os sinais que Deus coloca para você ver que Ele está endireitando a sua vereda. Agora compara esse Provérbio 3:5-6 com Filipenses 4:12. Agora Paulo vai dar um ensino para os irmãos filipenses de adaptabilidade. Filipenses 4:12. Vou pedir a irmã Beth para ler para a gente. Filipenses. Não, vamos ler o 11 primeiro, o 11 e o 12. Agora sim. É bom que você leia, Beth. Não, é bom que você leia, não é como repreensão, não. É bom que você leia, porque todas as suas perguntas estão sempre baseadas nisso que Paulo fala. Todo mundo achou? Sim, está marcado. Tá fechado ali. Lê, Beth, por favor. O 11 primeiro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Primeira parte, adaptabilidade. Tem ou não tem aí? Tem ou não tem? Por favor, se não tiver falando de olha, sinto muito, mas não tem não. Eu quero que o irmão seja honesto. Olha só, adaptabilidade com relação à dificuldade do local para obter alimento do animal. Eu estou colocando o mesmo exemplo cristão. Não digo isso como o quê? Por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi, isso quer dizer o quê? Dá uma intenção de quê, Silvia? Quando eu falo assim, aprendi. Já passou. Não, mas isso dá uma intenção de quê na vida dele? Tempo, não é isso? Assim, lá desde os primórdios, eu aprendi. Ou seja, não quer dizer que ele só foi saber agora. Todas as dificuldades fez com que ele o quê? Porque já aprendi a me contentar com pouco. Gente, como isso é importante na nossa vida. Eu aprendi, eu não me sujeitei, não, eu aprendi. O que é aprender? Aprender a contentar-se com pouco. O que é? Alguém pode me dizer? Não o que seja, mas o que você pensa? O que você conformação? Não, a chave está na palavra aprendi. Aprendi a me contentar com pouco. Será que é porque você nunca teve nada? Não, é a experiência passada, tendo que viver com pouco. Se adaptou. Nem repararam que a resposta está no próximo versículo. Aprendi, ele fala, aprendi a contentar com pouco. Olha só a situação dele, vai. Sei o que, vamos bem pausado, cada parte, vai. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Então isso quer dizer o quê? Que quando ele tem abundância é como se ele o quê? Não tivesse. Eu sei estar abatido. Então eu sei ter abundância, porque quando ela vier aos meus olhos, não fará comigo a mudança. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Continua. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Olha a adaptabilidade aí. Estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Certo. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha bem, então, olha só. A vida dele toda é adaptabilidade, não é isso? A vida toda de Paulo é se adaptando às situações. Por exemplo, quando ele pregava no Sinédrio, logo após vinha o quê? Tá lá falando lá no Sinédrio, vinha uma cacetada nele, não é isso? Apedrejava, queria matar Paulo, prendeu Paulo e Silas e açoitava. Eu aprendi que o meu caminho não vai ter coisa diferente disso. Eu aprendi. A melhor coisa que tem é quando a gente aprende. Não quer dizer que cortou, que você virou uma fortaleza. Você aprendeu. E quando você usa esse nome, aprendi, isso é com relação àquilo que foi apresentado para você. Ou seja, eu aprendi, o Senhor me ensinou. Eu vi sabedoria quando eu tenho pouco.
conviver assim com as lutas. Né? Isso, com a luta não te fazem mais mal, não te fazem. E eu sei que existem pessoas assim, que não se abalam mais, não se abalam, sabe por quê? Porque a tribulação produz Paciência. e a paciência produz Experiência. e a experiência produz a mais importante que tem a ver com o que nós estamos falando, que vem toda a providência de Deus, a esperança. Porque a esperança não desaponta, porque Deus providencia para que você consiga chegar até Ele. Tá bom o negócio lá, hein? Deixa, eu estou terminando já. Agora, lê o 13, Beth. Repete o 12 e emenda com 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Isso. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora vem a frase famosa, vai. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa isso? Que eu já ouvi muita gente falando o contrário. Eu posso ter todas as coisas que me fortalecem. É isso que está dizendo? Não. Ele acabou de dizer, eu posso. Suportar todas as Isso, você coisas. suporta doença, você suporta. Gente, por favor, é A pesado. pessoa só vê o lado bom, né? E não, eu posso realizar. Posso conseguir. Eu abro uma loja, eu posso todas as coisas que me fortalece. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, eu aprendi de outra maneira que eu consigo passar por essa frase, eu vou substituir a frase. Eu consigo passar por qualquer situação enquanto Deus me fortaleceu. O que nós lemos em Provérbios? Confia no Senhor, considera o seu caminho, é isso? E Ele endireitará a sua vereda. Está difícil para entender a providência de Deus? Providência são os recursos necessários para você chegar até o reino de Deus. É tudo fácil. Sim, mas o que Deus consegue com a vida não passa. Não, vai. Não passa. 100 vezes mais em paz. Estou falando tudo. Você dá um exemplo aqui. Por exemplo, Silvia, a sua família está lá em São Paulo. Mas a sua família, a família sua está em Aracaju, não? Não, Tá? Maceió. São Paulo, a da Jossa está aqui. A família pode até não satisfazer a felicidade do teu coração. Mas Deus sempre coloca, com relação ao caminho de Deus, pessoas que são simplesmente família para nós. Ou seja, pessoas, são aquelas que servem o mesmo Deus que nós, que estão com palavra com relação ao Pai, sempre para você, que botam a mão nas suas costas e falam, levanta, vamos continuar a caminhar, levanta, não deixa isso te abater, não permita que isso te abata. Então Paulo fala, eu posso passar, agora eu digo, eu posso passar por qualquer coisa. Pode fazer o que quiser comigo, porque quem me fortalece é Deus. Ele me dá força para o caminho. E por último, falamos de adaptabilidade, é isso? Esse o deixei para o final, o quinto. Foco e determinação. Nos animais, a sobrevivência depende da capacidade de manter o foco na obtenção de alimento, ou seja, o animal vive estudando o tempo todo, o dia todo. Ele sabe, ele pode estar cheio com o estômago forrado, mas ele sabe que ele vai voltar a ter fome, então ele mantém o tempo todo o foco nele. Eu tenho que ter toda a estratégia, tudo, meu foco em obter alimento, porque isso mantém a minha espécie e me mantém vivo. No cristão, a vida cristã exige foco e determinação para a fé e a esperança no reino dos céus, mesmo diante de desafios e distrações. Vou repetir. A vida cristã exige foco e determinação para a fé e a esperança no reino dos céus, mesmo diante dos desafios e distrações. Filipenses 3. Ainda bem que já está aí, né? Filipenses 3, vamos ler o versículo 13 e 14. Pode ler esse, gente? Todo mundo achou? Já estava aberto aí, né? Lê. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para força e determinação. Tá vendo aí? Se os irmãos não virem, falam comigo, vocês já não estão vendo isso não. Olha só, força e determinação do animal. Para com aquilo que ele deseja. Vou ler do início de novo, se me perdoe ter parado. Vai. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí olha só, olha a determinação, o foco. Olha, vocês podem, eu não vou dizer para vocês que eu já alcancei, seria soberba da minha parte, mas uma coisa eu falo para vocês, o meu foco, eu prossigo, eu não perco o foco, porque o alvo do meu desejo está lá. Está lá, então eu não perco o foco. E outra coisa, quando é que ele fala que está determinado? Olha só o que ele fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu prossigo, ou seja, tudo fez com que eu me tentasse parar, mas eu não parei. Eu não parei. Quando ele fala para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu estou de partida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça que me foi proposta está preparada para mim. Entendeu? Ou seja, ele fala além do que ele falou aqui em Filipenses. Ele já fala de frente para Timóteo. Timóteo, já estou de partida. Eu sei que o Senhor é fiel para guardar o meu depósito. É fiel. Ele me prometeu e está lá guardado. Então, irmãos, no domingo passado eu falei assim: irmãos, pensem nas portas celestiais. Pense quando todas essas situações aqui acabarem. Então pense em como o diabo tentou enganar-nos para que não obtivéssemos o reino dos céus. Pensa em que ele já é um condenado, então quanto ele puder levar com ele, melhor. Pense em como as pessoas estão sendo enganadas nesse mundo. Estão morrendo como se fosse milho estourando de pipoca. Estão falecendo, mas se garantem ainda nesse mundo. Compara isso aí com 1 Coríntios 15, 58, por favor. É o final. 1 Coríntios 15, esse é o último versículo. 58. Pronto. Tinha que ter um versículo diferente reforçando o estudo. Lê, Beth. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu posso usar isso como finalização do estudo? Mantenham-se firmes. Firmes o tempo todo, olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, ele exorta, bota isso na tua mente, esse trabalho não é vão, há uma recompensa por ele. Já viu isso? Recompensa por um benefício? Está sendo dado um benefício para mim e ainda há uma recompensa por eu ter aceitado esse benefício, a salvação da minha alma, há uma recompensa. Ou seja, não é somente o resgate de sua alma. O que você vai receber não passou pela mente humana, não passou, por isso que eu digo, talvez uma pessoa que vai assistir esse estudo, as pessoas não medem isso, não medem que foi prometido uma coisa que não é fictícia, mas que fizeram disso uma historinha. Eu botei uma conclusão aqui para os irmãos, só ouçam. Assim, isso aqui foi o que eu escrevi, por isso eu estou citando para os irmãos, porque é difícil guardar na mente. Assim como os animais, depois os irmãos vão poder copiar no estudo, assim como os animais devem ser eficientes e focados em sua busca por alimento para sobreviver e prosperar, os cristãos devem ser intencionais e determinados em sua caminhada para o reino dos céus, confiando na providência de Deus e sua orientação e capacitação. Com isso, irmãos, nós finalizamos o estudo de providência de Deus e entendendo que a providência de Deus com relação ao que eu tenho que fazer é renúncia. E se é renúncia, eu tenho que abandonar, não tem? Então, na verdade, a providência que eu tenho que providenciar para a minha vida tem a ver com perdas. Ou seja, o que se faz quando o navio está afundando? Está pesado, já está com um rombo no casco e tem peso de mareiro e o peso faz com que afunde mais rápido. O que as pessoas fazem? Joga fora. Mas é tudo precioso, está ali. Mas tem uma coisa mais preciosa. A vida. Isso. Joga fora, porque, meu filho, lá, eu pelo menos vou ter mais uma chance de pelo menos tentar chegar até a praia, não é isso? Olha bem, nós jogamos fora quando coisas ameaçam
a nossa vida nesse mundo. Ah, não vou deixar isso não, não vou permitir isso na minha vida não, com relação a esse mundo. Então pensem bem, a renúncia, para que se haja providência, e providência tem a ver com soberania. Só para encerrar aqui, irmãos, lembra do capítulo 29 de Jeremias? Não precisa ler não. Que é a carta de Jeremias aos exilados. Aquele é um exemplo claro de soberania e providência. Obedeça o castigo, porque passando 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa vontade, não é isso? O que eu prometi. Então, entenda bem, adianta saber o futuro se você não pode mudá-lo? Vocês acham, entendeu? As pessoas falam assim, ele sabe todas as coisas, sim, mas além disso, ele tem soberania, ele age para que aconteça. Por isso que Romanos fala, pecaram tanto que eu os entreguei às paixões. Ou seja, eu vou facilitar com que vocês tenham essas paixões pecaminosas. Eu vou facilitar, não é ceder pecado. Deus não faz isso. Vocês querem isso? Então, olha, eu estava protegendo vocês. Essa providência é negativa. Eu vou providenciar com que vocês tenham abundância de pecados, já que é o que vocês querem. Então, entenda bem, a providência, o capítulo 29 de Jeremias fala muito bem sobre isso. Eu virei com providência, ou seja, nada vai me impedir de tirar vocês. Quem colocou o povo lá, na Babilônia? Quem colocou o povo cativo na Babilônia? Deus. Sim, não foi Deus? Quem é que muitas vezes permite as coisas aparentemente ruins na nossa vida? Deus. Entenda bem, ele permite. Eu não gosto de falar essa palavra permite, não. Eu gosto de falar a palavra ele faz, porque não importa, ele é bom. Da mesma forma que ele permite, ele tem poder para fazer o quê? Mudar. Bete, eis que passou de você a sua iniquidade. Pronto, acabou, eu te perdoei. Zacarias, no capítulo 3, fala assim, estava o sumo sacerdote diante de Deus, com as vestes sujas, sumo sacerdote Josué com as vestes sujas, e o diabo do lado dele acusando. E o Senhor falou, o anjo falou, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende. Não é justição tirada do fogo. Olha só a condição. Por isso que eu digo, no caminho para o reino dos céus, a providência de Deus é essa. Ele está sempre limpando você se o teu desejo é prosseguir. Sim, prosseguir, fraqueza, mas eu quero prosseguir. Eu abandonei tudo e ainda tenho fraquezas. Ainda abandonei tudo e ainda continuo sentindo dificuldade. Eu falei com que você prossiga. Entrarei com providência. E quando Satanás te acusar, eu repreenderei ele. É isso que ele faz. Amém? Vamos colocar de pé para orar e vamos encerrar. Graças a Deus pelo que o Senhor deu. Irmãos, eu tenho o coração agradecido a Deus, porque eu falo assim, eu não mereço isso. Ensinar um tesouro desse, porque o que eu ensino é o que eu me garanto, é o que sustenta a minha vida, e eu não ensinaria para os irmãos uma coisa que realmente eu não confio. Debaixo de toda fraqueza, o Senhor tem me dado para ensinar para os irmãos isso. Ensina a verdade, porque eu vou cobrar de você. Vamos orar? Irmão Bete, nos encerre em oração, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de poder estar reunidos aqui para aprendermos a Tua palavra. Nos ensina, Pai, ó Deus, a praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Abre o nosso entendimento. Também continua, Pai, dando sabedoria ao Teu Filho, ajudando ele a tudo aquilo que ele tem vontade. Senhor, Tu conheces a nossa necessidade. Amém, por isso, confiamos Senhor, nós em Ti. entregamos a Ti as nossas vidas, para que o Senhor nos fortaleça, nos ensine a caminhar, Amém. Senhor, sem nenhuma dúvida em nosso coração. Graças a Eu Deus, te Pai. peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar.